Boa tarde, minha gente. O assunto de hoje é compra de material para as Forças Armadas. O Ministério Público bloqueou uma compra milionária de blindados pelo Exército agora em novembro, no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Tudo dá a entender que o Exército queria fechar o negócio rapidamente, antes que o presidente eleito passasse a jogar duro com os militares. A compra, então, teria apenas um interesse patriótico, o de garantir a modernização das nossas Forças Armadas. Não é bem assim. Em primeiro lugar, o governo Bolsonaro nunca fez nada pelo segmento militar, além, é claro, de politizá-lo e fanatizá-lo. Pelo contrário, só prejudicou. Um exemplo foi o cancelamento de parte da encomenda de cargueiros C-390 Millennium da Embraer para conseguir mais dinheiro para sua reeleição. Esse golpe baixo afetou perigosamente a saúde financeira daquela empresa, orgulho da tecnologia nacional e terceira maior fabricante de aeronaves no mundo. Para se entender essa pressa do Exército em fechar essa compra milionária, temos que voltar ao passado e ao processo de compra de outro blindado. Em novembro de 2006, o governo Lula abriu os cofres para as Forças Armadas, provavelmente na intenção de aproximar-se dos militares. Foi aí que o Exército fez uma consulta a empresas interessadas em oferecer um novo veículo para substituir os blindados Urutu da Ingesa com mais de 40 anos de uso. A Fiat foi que apresentou o orçamento mais baixo. Foi escolhida então, veja bem, escolhida, não licitada, para construir um protótipo ao preço de 32 milhões, que deveria ser entregue em março de 2010, no ano seguinte. Se o modelo fosse aprovado, seriam produzidas mais 16 unidades para teste, que seriam chamadas de lote piloto. Esse período de teste iria até novembro de 2011, mais um ano, quando os requisitos do contrato deveriam ser atendidos pelos veículos. Essa seria a avaliação final. Só então o produto seria aprovado definitivamente. De repente, o Exército resolveu abrir mão de tudo isso, pular todas as etapas. Em dezembro de 2009, quando nem sequer o protótipo havia sido entregue, os militares acertaram com a Iveco, a Fiat, a compra de 2.044 blindados por 5,4 bilhões, que seriam entregues ao longo de 18 anos. 2.044, essa é uma quantidade no mínimo absurda para um país que não está em guerra. E tudo isso passando por cima de todas as normas para aquisição de material de emprego militar em vigor na instituição e na legislação. Para se ter uma ideia, a Ingesa, que produziu entre 1974 e 1990 esses Urutus que estavam sendo substituídos, entregou apenas 223 veículos ao Exército e à Marinha ao longo de todo esse período. Eles foram utilizados por mais de 40 anos sem precisar repor ou aumentar a quantidade. Por que essa quantidade de 2044? Então, repetindo, só para entender, nossos companheiros do Exército assinaram um contrato bilionário, sem licitação, para comprar milhares de exemplares de um veículo militar do qual não haviam recebido nem o protótipo. Aí está a foto da assinatura. O general Enzo Martins Pérez, que era comandante do Exército durante a gestão Nelson Jobim no Ministério da Defesa. Era o governo Lula. O general Enzo, por sinal, foi recentemente convidado para integrar a equipe de transição na área de defesa no CCBB, mas recusou. Bom, aí, posteriormente, em 2013, os gestores militares daquela época aparentemente perceberam o absurdo e tentaram reduzir a compra de 2044 para 1.200 veículos. Após muita negociação, conseguiram aparentemente rescindir o contrato original e assinaram um novo em 22 de novembro de 2016. Só que, em vez de pagar 5,4 bilhões por 2.044 veículos, pagaram 5,9 bilhões por 1.580. Qualquer um percebe que seria melhor continuar recebendo mais blindados por um preço menor e depois veria o que fazer com os que sobraram. Revende para o exterior, doa para as polícias, guarda para aproveitamento de peças, derrete, qualquer coisa, menos pagar mais por menos. Nessa época, final de 2016, nós já estávamos no governo Temer. Como esperado, o teste total Guarani, esse foi o nome que ele recebeu, teve que acontecer junto com o uso, não houve teste, né? Então, vamos lá. Em 8 de junho de 2015, o Urutu capota na volta da exposição em Toledo, no Paraná, ao desviar de um veículo que vinha no sentido contrário. 12 de fevereiro de 2017, em Vila Velha, Espírito Santo, batido em um carro particular.
13 de agosto de 2018, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Capotagem em estrada e destruição do guincho de resgate. O filme do resgate desastrado viralizou nas redes sociais. 29 de outubro de 2018, retornando do campo de instrução de Saicã, Rio Grande do Sul, para Foz do Iguaçu, Paraná, capotou em uma curva. 23 de maio de 2020, capotou em Apucarana, Paraná, ao desviar de um carro. 26 de agosto de 2020, capota em treinamento de motoristas no autódromo de Cascavel. 29 de setembro de 2021, o blindado naufraga, afundando próximo ao Yacht Clube de Foz do Iguaçu durante um teste de flutuabilidade. Conclusão. 1. Ele pesa 17 toneladas, muito mais do que as 11 toneladas do Urutu que está sendo substituído, ou seja, não vai ser qualquer ponte de madeira que ele vai passar. 2. Ele tem uma silhueta muito alta, absolutamente contraindicada para o combate. O inimigo agradece esse alvo bom aí, né? 3. Para completar, ele não conseguiu navegar como era exigido no contrato. Afundou. 4. Como é pesado e alto, capota por qualquer distração do motorista, como vimos nas imagens. Realmente, a performance do blindado Trapalhão chega às raias do ridículo. Mas a maracutaia não parou por aí. Ainda em 2013, o Exército autorizou o estudo para a aquisição de um novo blindado, dessa vez mais leve. Como consequência, em 2019, já no governo Bolsonaro, o Exército declara a Iveco, quem diria, né, novamente vencedora para o fornecimento do tal VBMTLR, viatura blindada multitarefa leve sobre rodas, a ser fabricado na Itália. Ou seja, dizer que a compra vai prestigiar a indústria nacional é uma falácia. Outra coisa incrível, nessa concorrência foi desclassificada a Avibraz, a conceituada fabricante do nosso sistema Astros de foguete de artilharia, empresa totalmente nacional. Além do mais, um veículo simples como esse poderia ser produzido por qualquer fabricante nacional. Já essa compra embargada agora pelo Ministério Público é apenas mais um capítulo dessa farsa. O objeto do desejo dessa vez seria o Centauro 2, também da Iveco, né? Quem diria de novo, também sem licitação e também sem teste. Óbvio que tem um lobby fortíssimo por trás disso tudo, um lobby antigo. O Centauro iria substituir o Cascavel, também da IGESA, nas unidades de cavalaria. Pelo menos esse é o pretexto. Só que ele não serve para isso pelas seguintes razões. É um caça-carros. Caça-carros é um canhão que fica à retaguarda da tropa, atirando de longe nos blindados inimigos, montado em cima de um chassi de um veículo de transporte, pode até ser blindado. Não serve como veículo de reconhecimento, que tem que ir à frente da tropa para descobrir onde é que está o inimigo. Mas pesa 30 toneladas em comparação com as 9 toneladas do Cascavel. No nosso TO sul-americano, Teatro de Operações, só vai passar em ponte de autoestrada. Ele vai ficar só em cima de estrada asfaltada. Foi feito para andar devagar e para ficar na retaguarda. Não serve para reconhecer que é a missão da cavalaria. E mais, vem com um canhão de 120 milímetros, que não pode ser usado em missões de reconhecimento, é óbvio. Esse calibre é superior até ao dos nossos carros de combate atuais. A munição vai ser cara e importada. Os soldados vão ficar sem instrução de tiro até por falta de verba. Vai virar um enfeite o carro. O preço dele está sendo mais alto que o de carro de combate mais moderno do mundo, que é o M1 Abrams, norte-americano. Já o Cascavel teve mais de 800 unidades fabricadas e foi utilizado por mais de 22 países. Foi testado em combate na África e no Oriente Médio. Sua manutenção é facílima e barata, até mesmo para os exércitos rebeldes africanos que o utilizavam, sem estrutura nenhuma. Óbvio que ele poderia ser refabricado pela indústria nacional, dessa vez numa versão estado da arte, e assim atender o requisito básico de priorizar a indústria brasileira, a tecnologia nacional. Sem enveredar pela teoria da conspiração, podemos imaginar que, encarregados dessa 9 milionária aquisição, trataram de garantir a compra para, provavelmente, participar das benesses oferecidas pelos vendedores. Mais uma vez. Só que o veículo não serve. Desculpe, mas muita inocência é sinônimo de burrice ou de conivência. Quem chega a general pode ser tudo, menos inocente ou burro. Vamos ver qual a solução que o novo governo vai apresentar para o problema. Com o ministro da Defesa Civil, o mais provável é que ele coma pela mão de seus subordinados, preocupado em não perder o apoio. Ele é ministro, não é comandante. Comandante não precisa de apoio de subordinado, exige obediência. Eu mando, eles obedecem, já disse Ciro Gomes, vocês se lembram disso, né? Vamos ver se a indústria nacional vai ser mesmo privilegiada a partir de agora. Olha isso aí. Se não tiver apoio, vai acabar, como nós vemos nessa imagem aí. Pressão dos concorrentes é que não falta.
Mas o mais provável é que a maracutaia continue. Talvez até um pouco mais cara para os italianos, já que precisarão convencer os novos protagonistas do negócio. Só que a aquisição de material bélico, material de emprego militar, é política de Estado e não política de governo. As Forças Armadas são previstas na Constituição Federal e não podem ser sucateadas por nenhum presidente. Os programas de modernização devem ser mantidos, só que sem maracutaias. Cabe aos integrantes das Forças Armadas se fazerem respeitar e ganharem credibilidade para poder exigir dos governantes o material que a instituição realmente necessita. Entender e praticar essa postura é que é patriotismo. Ok, pessoal, era o que eu tinha a comentar. Aproveito para lembrar aos de uniforme que os erros dos companheiros não devem ser escondidos, devem ser corrigidos. A amizade é confiança, lealdade e respeito, não é conivência. Muito obrigado a todos mais uma vez. Não se esqueça de colocar seus comentários no site da editora. Participar é muito importante sempre. Um forte abraço a todos.